Boa tarde a todos, todas e todes. É com muito prazer que nós retomamos mais uma atividade do Arte em Rede. O Arte em Rede é um projeto aqui do Grupo de Pesquisa Arte, Museus e Inclusão da Universidade Federal da Paraíba, que está ligado ao Departamento de Artes Visuais da UFPB e ao Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE. Então, hoje, nós vamos receber com um prazer enorme uma paraibana radicada em São Paulo, a Lidaiana Alexandrino, que aceitou nosso convite prontamente para conversar conosco nesse encontro, o que é muito bom, né, para pensar que a gente está vendo essas questões dos próprios paraibanos que estão aí pelo mundo fazendo e acontecendo. Lidaiana, então, é artista visual, educadora e pesquisadora, tem graduação em artes plásticas, ou seja, uma licenciatura em educação artística com habilitação em artes plásticas pela Brás Cubas, e desde 2012 atua em alguns museus, centros culturais, desenvolve visitas educativas, oficinas e curadorias. E utiliza fotografia como suporte de expressão e desenvolve pesquisas entre imagem, memória e cotidiano. Lidaiana, seja muito bem-vinda, né, ao Grupo AME, ao UFPB, né, e ao Arte em Rede. Nós hoje vamos ouvir um pouco da tua trajetória, do teu trabalho aí como artista, curadora e educadora, né? Então é um prazer muito grande recebê-la aqui. Seja bem-vinda e fique à vontade aí para apresentar seu trabalho. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, na minha terra, que eu nasci, que eu brotei, mas que eu acabei não tendo a possibilidade ainda de voltar. Então, é uma felicidade estar aqui com vocês. Então, eu preparei e agradecer imensamente o convite. Enfim, para mim é muito bom poder sair um pouco desse eixo, né, que eu vivo tanto, né, que é São Paulo, e poder falar com pessoas da minha terra, né, do Nordeste. Então, isso para mim é muito bom. E eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês sobre a minha pesquisa narrativa Se Encontram. É uma pesquisa que eu desenvolvo desde 2015 e que eu comecei a mostrar essa pesquisa, né, no Facebook e depois no Instagram, como uma forma de partilha mesmo. E hoje tem aproximadamente mais de 600 dípticos de imagens, então não é possível mostrar tudo isso. Então eu preparei uma apresentação, né, reduzida dessas imagens, mas tentando embarcar, enfim, a pesquisa, né, mostrar o começo dela e quais foram os desdobramentos. Então já tem 6 anos que eu desenvolvo, né, que são diálogos entre imagens que eu faço a partir da minha memória. Então, eu vou aqui começar a apresentação, aí não vou ver mais vocês, e depois a gente volta a se ver. Então, vou abrir aqui. Já apareceu para vocês? Ok, aqui. Então, eu vou começar. Então, para eu explicar como é que aconteceu essas imagens, né? Na época, em 2015, eu trabalhava como educadora na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e durante o processo, enfim, com os visitantes, né, com o público, eu também tinha essa pesquisa de estudar o acervo, né, um desafio de estudar um acervo, porque a Pinacoteca do Estado é um museu que é um museu de arte, hoje é considerado um museu de arte contemporânea, mas tem um acervo muito complexo, né? Então, tem obras desde o século XVII, né, até a atualidade, né? E é um acervo que não para de crescer. E na época, as salas eram divididas em temáticas, né? E diariamente eu trabalhava com o público, e essa relação de eu chegar e entrar nas salas e olhar as imagens, eu já fui criando, na verdade, uma relação muito de proximidade com aquelas obras, né? Então, eu olhava e naturalmente já vinha outra imagem na minha cabeça, mas aquilo
eu via como parte ali, né, do meu trabalho. Mas chegou um momento em que o público começou também a trazer uma narrativa muito fixa de uma imagem específica, que eu vou trazer para vocês aqui. E eu falei assim, gente, mas não é possível, né? Deve ter outras formas de falar sobre essa imagem. E aí eu fui procurar olhar para a imagem e partir de outros lugares, né? Então, a partir desse movimento de tentar, vamos dizer assim, ouvir a imagem, e não que os textos, né, dizem sobre as imagens, eu parti para uma pesquisa que ela é muito do campo do sensível. Então, eu trouxe esse, como se fosse como que acontece, né? Então, olhar a imagem vai despertar essas memórias, tem a ver com a pesquisa, tem a ver com aquilo que me afeta, tem a ver com a atenção e a distração. Então, nem sempre eu estou pesquisando, né? Tem vezes que eu só estou vendo alguma coisa ali, e de repente uma imagem já aparece na minha cabeça, e eu já, né, tenho quase como um estado de físico, né? Então, quando essa imagem chega, acionando outras memórias, né, outras imagens, como que meu corpo reage. Então, isso eu percebo que tem a ver com o fluxo da minha vida, né, com a forma em que eu percebo essas imagens, porque para mim imagem não é só imagem, né? Imagem, ela tem uma vida, ela tem uma dinâmica também, né, que vai nos afetando o tempo todo. E aí, para mostrar para vocês o que essas narrativas se encontram, eu peguei uma captura de tela da primeira imagem que eu compartilhei no Facebook. Então, foi lá em 2015, dia 28 de junho de 2015. Então, completa esse mês 6 anos, né, dessa pesquisa. E aí, nesse período, o que me interessava muito era pensar como eu estava muito nessa experiência como educadora, então as imagens de museus me afetavam, né, me vinham até a mim, e essa relação das pessoas com as obras, né. Então é interessante, quando eu fui novamente resgatar essas memórias de quando a pesquisa começou, eu achei interessante as imagens que se aproximavam de mim e que eu tinha interesse. Então tinha muito a ver com aquele meu trabalho de mediação. E aí, a obra em específico que ela, enfim, é uma obra que eu acho muito, muito importante para mim, no sentido dessa pesquisa, que ela vai se desenvolver muito, a partir desse olhar atento para essa pintura Saudade. Então, no início, o que me interessava era muito o acervo da Pinacoteca, né? E essa obra despertava muita curiosidade, mas sempre vinham com a fixação de uma narrativa única. E aí eu falava, não tem uma única história, né, dessa imagem. As imagens, elas dizem, elas contam sobre elas, e para cada um ela vai contar algo, né? E aí foi a partir dessa obra em específico que desperta a minha vontade de tentar entender as imagens a partir delas mesmas, não dos textos que a gente está tão acostumado a olhar. E isso foi acionando, né, essa ligação com outras imagens que eu vi e falava, nossa, mas como tem uma relação, né, Então, essa relação com a semelhança no início me interessava, mas eu não sabia exatamente para onde que eu ia com essa pesquisa. Então, era mais uma relação de pesquisa mesmo e de partilha, porque eu achava tão interessante olhar uma imagem e lembrar de outra, que aquilo eu falei, mas isso está no intangível, isso não pode ficar só comigo, né? Como educadora, isso me provocava essa vontade de partilhar e de pensar com as pessoas também as imagens. Então, eu comecei a compartilhar no Facebook, com essa proposta também de que essas imagens chegassem a outras pessoas, em outros olhos, enfim, para que houvesse uma discussão mesmo, né, para que as pessoas vissem e tentassem também se relacionar com essas imagens de alguma forma. Então, geralmente eu não escrevo texto sobre a imagem, não é uma análise, né, eu não fico escrevendo e nem tentando aproximar elas de um ponto de vista histórico, né, da história da arte, né, apenas, não. Tá muito nesse lugar do sensível, como eu falei para vocês, e daquilo que me afeta. Então, naquele período, eu tinha muito interesse pela figura feminina,
o estudo da figura feminina, né? Como que essas imagens, como que os artistas vão representar essa figura, né? Como que esse corpo, esse gesto, ele vai aparecer várias vezes, né? Dentro da história das imagens, isso me interessava. E aí, cada vez mais entrando no acervo do museu, né? Então, essas duas obras fazem parte do acervo da Pinacoteca. E eu fui pensando nesse lugar da escuta, né? Do que essas imagens dizem, do que elas cantam, que memórias habitam essas imagens, né? Então, isso era, naquele momento, para mim, era muito interessante, né? Era surpreendente. E o Almeida Júnior, ele sempre vai aparecer, assim, no início, por conta mesmo do interesse, pelo fato dele ser um artista muito procurado, né? E eu tentava cada vez mais adentrar esse universo do Almeida Júnior para tentar entender, né, o trabalho dele a partir de outras imagens também, né? Não só dos textos que dizem sobre ele. E, novamente, a questão do próprio... desse corpo, desse feminino, como que ele é trabalhado nesse olhar, né? Que olhar que está sendo colocado para ele aí. Então, cada vez mais a pesquisa foi tomando um rumo, de certa forma, provocativo. Então, aquelas imagens me provocavam, me afetavam, elas queriam dizer algo para mim, mas eu ainda não sabia o que elas queriam dizer, e eu ficava nessa busca desse entendimento das imagens, né? Apesar de que esse entendimento, ele não é um entendimento de um ponto de vista lógico, é muito mais de uma outra natureza. E aí eu comecei a me perguntar, né, por que certas imagens permanecem? Então, um determinado momento ali da pesquisa, isso já com outras vivências, trabalhando em outros espaços de arte, trabalhando com... estudando mais a fotografia do que a pintura, eu comecei a pensar essa pergunta, né, e tentar respondê-la. Mas essa resposta, como eu falei, ela está não é uma resposta que ela vem, ou que ela vai vir muito simples, né, porque as imagens, elas são ambíguas e elas têm muitos lugares que a gente pode ir com elas. E aí, a partir deste momento, eu fui entrando num campo muito subjetivo também, e me perguntando por que essas imagens estão chegando a mim, né? Tentando entender esses processos também, né? O que elas querem, o que elas me pedem, por que elas estão me convocando, né? A dizer, a falar com elas, né? E cada vez mais a minha subjetividade vai ser muito alcançada, né, com essas imagens. Então, eu vou colocando muito de uma reflexão pessoal, mas também social, histórica, sobre o Brasil, né? Então, isso vai aparecer muito. E aí eu chego nessa imagem, e eu entendo que quando a gente começa a trazer aspectos de um imaginário também sobre o que se diz sobre o outro, né? A gente também tem que pensar nos discursos dessas imagens, né? Então, quais eram os discursos? Por que essas imagens permanecem, né? E a gente não se pergunta, né? Por quê? E aí, no momento em que eu vi o trabalho da Grada Quilomba, e logo acionou essa outra imagem do Sidney Amaral, eu comecei a entender, né? Eu pensei, eu acho que as imagens, elas realmente estão falando comigo e elas querem que eu fale com elas, né? Não delas, né? Uma outra relação. E aí eu comecei a pensar essa questão que a Grada fala, né? Que normalizamos palavras e imagens que nos informam quem pode representar a condição humana e quem não pode. A linguagem também é transporte de violência, por isso precisamos criar novos formatos e narrativas. Essa desobediência poética é descolonizar. Então, nesse momento em que eu percebo que o meu trabalho, o que está acontecendo no meu trabalho é, de certa forma, uma descolonização que começou no macro, né, começou olhando as imagens daquele ambiente, dos ambientes onde eu trabalhava,
Depois eu fui adentrando por mais que elas sejam imagens da minha memória, elas são imagens da coletividade também, né? Eu fui tentando entender isso em mim e também no mundo, né? E aí as imagens vão aparecer, elas vão começar a se desdobrar, né, em outras perguntas também, né? E aí eu começo a entender que essas imagens, de fato, eu estou narrando, né? Eu sou uma narradora, então eu estou narrando uma história também, né? Junto com essas imagens, né? E elas estão me pedindo isso, né? Me convocando para ser narradora delas, né? Junto com elas. E aí essas questões eu não falo muito, enfim, sobre o que eu penso dessas imagens, justamente para não ter para não influenciar no olhar do outro, né, das pessoas. Então, eu trago muito as relações entre as imagens e esses diálogos para que as pessoas também dialoguem com essas imagens, né, e tentem entender também esses processos. Então, a gente pode pensar, eu vou trabalhando com imagens que perpassam o tempo, né, que algumas são do mesmo tempo, mas que elas são diferentes, ao mesmo tempo semelhantes, e como que a gente pode pensar essa história das imagens, que elas não estão deslocadas da nossa história também, né? Elas contam também sobre nós, né? Então, as crianças vão aparecer muito, né, no meu trabalho, em algum determinado momento, porque a impressão que eu tenho é que a minha criança estava querendo dizer também para que eu narrasse sobre ela, né? E justamente por trabalhar muito com criança, né, como educadora, essa sensibilidade também do olhar da criança, que é esse olhar primeiro, né, sobre as coisas, eu acho que eu ainda guardo esse olhar, então essa criança permanece em mim também. E então, cada vez mais eu fui me juntando a esse mundo, né, também de como olhar para essas imagens a partir de vários tempos, né? Então, não é só a adulta que olha para essas imagens, acho que a criança também, que eu fui, também olha. E aí o meu trabalho, ele começa a ter um encontro comigo mesma, né? O que estava antes num espaço muito mais amplo do mundo das imagens, ele começa a se juntar mais, né? Fazer uma fusão comigo, né? Que antes eu não estava muito... Antes, eu fui aprendendo com as imagens, então eu fui me envolvendo com elas, eu fui cada vez mais entrando no mundo delas e elas no meu, até chegar um momento em que eu mesma me coloco dentro do meu trabalho, né? E num processo muito natural, sem nenhuma forçação, sem dizer assim, agora eu vou... Não, essa imagem, inclusive, do meu autorretrato, eu tirei essa foto num determinado dia, tempo, e aí, tempos depois, observando essa relação, já tinha percebido, né, essa relação com as esculturas egípcias, mas eu ainda ficava assim, não, né, dava aquela coisa meio, não, acho que eu estou viajando, mas na realidade eu não estava, né, então eu percebi que as imagens estavam me convocando e me pedindo algo que eu pudesse fazer por elas, né, que eu penso hoje que é uma justiça, né. Então, quando eu olho esse meu autorretrato, que eu coloco ao lado dessa escultura, que é da 18ª dinastia, do período do Akhenaton, eu percebo uma ligação ancestral, né? Eu volto a um tempo, a uma África ancestral, a qual nos negaram, né? E que, de alguma forma, essas lacunas da história e das memórias, elas permanecem, né? Em nós da diáspora, do povo da diáspora. Mas não é porque a gente perdeu esse fio que a gente perdeu por completo essa narrativa, essa história, né? E aí eu comecei a contar uma história também sobre mim, a partir das imagens, né? E aí, se eu estava no lugar do macro, que era um museu, eu vim para o álbum de família. Então, eu comecei a olhar para minhas imagens, para as imagens
da minha história, das minhas narrativas, e percebi essa relação de uma maneira muito intensa, né? Como se de fato eu tivesse trazendo esse passado para mim, né? E tentando entender ele como parte de mim. E também eu posso dizer que trabalhar esses jogos também das imagens, né? Como eu falei, as imagens são ambíguas, né? Então, a gente também tem que dominar essas imagens, né? No ponto de estar com elas, manipular, de certa forma também, não no sentido negativo, né? Da palavra manipular, mas num sentido mais próximo, né? Mais próximo. E aí também essa questão do poder, né, do poder que nos negaram também em relação à nossa narrativa, né, do povo negro. E aí eu vou também, como se eu estivesse devolvendo esse poder a qual me tomaram. Então, no momento em que eu me coloco como próximo ao Tutankhamon, né, eu devolvo esse poder, né. Então, eu, quando tinha 8 anos, eu não tinha a menor ideia de que a terra dos meus ancestrais era uma terra que viveu uns faraós, teve uma civilização incrível, que até hoje não se alcança, né, os estudos, por mais que eles sejam avançados, não alcançam as tecnologias que foram desenvolvidas naquela época, né. Então, eu também devolvo um poder a qual me tomaram, por meio da imagem, né? Então, a imagem, ela é poder nesse sentido. E aí, a Asa Ingeri, que é uma filósofa, ela estuda África e diáspora, ela traz uma relação muito interessante, assim, que eu percebo no meu trabalho. Que ela disse que pessoas negras, assim como indígenas, cada vez que se movem, causam uma perturbação à monotonia ocidental, colocando-a em suspeição e histeria. Quando uma pessoa negra se apodera da sua agência africana, ela instaura ato político poético de sobrevivência e humanidade. Político, porque ser negro é um tropo de éticas, que se estruturam em políticas do micro ao macro. E poético, porque viver em plenitude é um ato de mais pura poesia do ser. Então, é um texto dela que chama Amor, um ato político poético, e eu percebo que esse meu trabalho, ele tem muito amor. Por mais que algumas imagens trazem questões de violência, o meu trabalho não é sobre isso, né? Não é sobre violência. Meu trabalho é muito mais sobre amor, sobre humanidade e uma busca mesmo por legitimação dessa humanidade e articulando, enfim, imagem, memória, tempo, e também num processo de educação, que eu já vou mostrar para vocês o desdobramento de tudo isso. E aí eu vou inserindo cada vez mais o próximo, né? Então, o que é mais perto de mim. E dentro desse processo, viu, gente? De olhar uma imagem e lembrar de outra, sem forçar nada, porque o trabalho é esse fluxo da vida mesmo, né? Essa pesquisa, ela tá dentro desse fluxo, e as pessoas até perguntam assim, mas ela não tem um fim? Não, não tem um fim, porque enquanto eu estiver viva, eu vou estar sendo afetada pelas imagens e vou estar articulando essas imagens em mim, né? E, no caso, essa imagem é a minha irmã, né? Uma foto 3x4, e essa pintura é uma pintura de um artista espanhol, e que ele é muito conhecido como um artista orientalista, enfim, que viajou muito para países da África, do norte da África, né, Argélia, Marrocos, e ele vai fazer muitos retratos dessas pessoas, né, e por mais que a gente não saiba o nome, né, dessa mulher, mas é uma representação de uma noiva, né, então ele é um artista que ele tenta ser muito próximo da cultura, então ele é muito detalhista, né, e quando eu observei o trabalho dele, eu me conectei também com uma África ancestral, com o passado, né? E logo vi a minha irmã nessa imagem. E essa é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher de pele clara, meu pai é negro,
E quando eu percebi também essa relação entre essa mãe e esse bebê, né, que também é uma imagem de um artista conhecido como artista orientalista, né, e eu achei muito bonita a relação, né, de afeto, né, e eu gosto muito dessa foto com a minha mãe e meu irmão. Então, isso foi cada vez mais entrando nessas imagens, né, que são do afeto também, do ponto de vista mais do amor, foi entrando de forma muito intensa no meu trabalho. E aí, cada vez mais, né? Então, essa sou eu quando eu tinha 6 anos e a minha irmã quando tinha 9, a Maria. E esse é um retrato é uma pintura da artista Louise Milo Jones, que é uma artista dos Estados Unidos, em que ela fez muitos retratos de pessoas negras, né, muito conhecida por um trabalho em que ela vai também trazer as questões ligadas à África, né, as culturas africanas. Então, essas imagens, elas foram entrando comigo também como se fosse numa busca de um parentesco por imagens também, né, em que nós que somos da diáspora, a gente se conecta, né, pela história, enfim, mas também por uma ideia de não só por uma história de dor, mas por uma história de amor, né? Então, eu fui percebendo isso, né? Essa convocação das imagens, de também falar sobre isso. E aí, esse é o meu pai. O meu pai, quando ele tinha uns 19 anos, acho mais ou menos, uma foto 3x4 também. E aí eu percebi também um parentesco aí pelas imagens, né? E é interessante que eu trabalho com a mesma imagem, né? Então, elas vão aparecendo novamente, né? E aí, sobre essa questão do amor e a arte, eu trago como referência o Abdias Nascimento, que ele fala o seguinte, né, sendo a arte um ato de amor, ela implicitamente significa um ato de integração humana e cultural, um ato praticado rumo a uma civilização continuamente reavaliada, recriada e compartilhada por toda a humanidade. O amor é mais do que a mera simpatia, decorrência da subjetividade. Ele é a solidariedade num compromisso ativo. Amor significa um valor dinâmico. Consequentemente, o artista tem o dever compulsório, nesse transe amoroso, de exprimir sua relação concreta com a vida e a cultura do seu povo. Em todos os níveis, formas, significações, implicações e conotações. O exercício da pura abstração, o jogo formal incontaminado, reduz-se ao parâmetro do nada, ao artifício da arte pela arte. E ele escreveu esse texto em 1976, e como ele é um texto contemporâneo, né, podemos dizer assim, como ele dialoga comigo, né, então eu também comecei a buscar me relacionar com textos que dizem sobre mim também, porque antes eu tentava aquela resposta, né? Porque certas imagens permanecem. Eu estava buscando em autores, a maioria deles brancos e europeus, então alguma resposta eu encontrava, mas não tinha a completude daquilo, né? Ainda não tenho na realidade. Mas no momento em que eu comecei a olhar para a minha ancestralidade, um mundo de outras referências se abriram para mim, né? Nesse processo mesmo de individualidade, mas também dentro de uma coletividade. E aí eu percebi que esse trabalho não dava mais para ficar só comigo, que ele já tinha passado muito tempo na rede, né, no Facebook e no Instagram, e que eu precisava criar uma forma de colocar esse trabalho, dar um corpo para esse trabalho de outro jeito, né? Tirar ele da internet e colocar ele nesse espaço de proximidade com as pessoas, porque as imagens também estavam me convocando a isso. E então em vez de eu expor essa pesquisa, fazer uma exposição desses trabalhos, de maneira assim, colocar na parede e as pessoas ir lá e olhar, eu resolvi fazer um contrário, eu resolvi, como são muitas imagens, e também tem uma questão que nem todas as imagens, eu tenho o direito autoral dessas imagens, né? Eu digo que elas são minhas do ponto de vista de afetação, mas eu tenho a questão ética, que eu sei que são imagens de terceiros. Então, qual foi a forma de trazer também isso de forma
ética e trabalhando com educação. Eu criei o que eu chamo de laboratório de escuta de imagens, que as pessoas se aproximam dessas imagens, e eu não conto, né? O primeiro laboratório que eu fiz foi no Instituto Federal de Itaquaquecetuba, que é uma região aqui do Alto Tietê, onde eu moro, São Paulo. Eu fiz com os alunos do ensino médio, e depois eu fiz na Pinacoteca do Estado de São Paulo, durante a exposição Somos Muitos, né, uma programação, Somos Muitos, experimentos sobre coletividade. E aí eu imprimi cerca de 100 imagens, né, e propus que as pessoas conversassem com essas imagens, né, que elas ouvissem essas imagens, assim como eu tento fazer com elas, né, assim como eu me aproximo das imagens a partir de uma escuta, né, eu criei enfim, criei esse laboratório com essa intenção. E aí, o que acontece? Acontece algo muito experimental, porque como é que você escuta imagem? Cada um vai escutar algo. Porque se eu falar para as pessoas o que eu penso sobre essas imagens, eu vou estar criando, enfim, colocando muito do que eu penso, mas as imagens, elas pensam também. E se as imagens pensam, elas nos fazem pensar. Então, cada um vai ter uma percepção e uma escuta sobre essas imagens, e talvez os segredos que essas imagens me contam, elas não contam para outros. Então, assim, é numa dinâmica muito do experimento e muito da sensibilidade, né? Então, o primeiro momento do laboratório é o convite das pessoas a aproximarem de uma imagem, que ele possa conversar, e aí acontece o silêncio, porque eu falo que só é possível ver a imagem se tiver o silêncio, e esse silêncio, a gente vive numa sociedade em que o silêncio, ele se tornou algo muito complexo, né, as pessoas não ficam mais em silêncio, né, como se o silêncio, ele perturbasse. Então, o silêncio nesse trabalho, ele é uma parte, ele é muito importante, na realidade, como uma forma de aproximação, né, e por que trabalhar com fotografias, essas imagens em papel fotográfico, um tamanho 10x15, justamente pela questão do álbum de família, porque tem toda uma ideia de proximidade, né, e do porquê as pessoas podem tocar, né, então existe tudo que eu fui desenvolvendo a partir do laboratório de escuta foi de observação também. Então, no momento em que eu comecei, o primeiro laboratório foi uma forma de pensar como que essas pessoas iam se relacionar com essas imagens. E aí eu entendi que era por essa forma de chegar perto, né? De ter essa imagem na mão, de poder ter esse contato, porque a gente também perdeu o contato com as imagens por conta das imagens digitais que estão hoje, a gente, né, não tem o físico, né? Então esse corpo, ele vai se perdendo. Então, principalmente com os jovens, com os adolescentes que não tiveram essa experiência, eu venho de uma geração, tenho mais de 30 anos, então eu sei o que é um filme, eu sei o que é uma câmera analógica, né? Eu sei como que é um processo também de espera para uma revelação de imagem. E também eu tenho um álbum de família, então eu tenho essa proximidade. Mas tem muitas crianças, jovens e adolescentes que não têm. Então é também uma forma de mostrar essas imagens a partir desse contato mesmo. E que o álbum de família, dentro da sua natureza, vamos dizer assim, ele é feito de imagens para serem contadas, né, narradas, né, relatadas, porque quem completa o álbum de família é quem narra a história dele, né? Às vezes a pessoa não está ali na imagem, mas ela ouviu da avó ou de outra pessoa o que estava acontecendo naquela imagem. Então, a imagem, ela se completa com a fala, com a oralidade. Então, isso me interessa muito no meu trabalho, que é pensar tanto o silêncio quanto a oralidade e quanto essa conexão que a gente pode construir com nós mesmos, né, a partir das imagens. E aqui outra foto, né, do laboratório lá no espaço do octógono, na Pinacoteca. E aí eu fiz aqui, trouxe essas palavras, né, para um entendimento um pouco, né, do que eu quero com isso, né. Então, que memórias habitam as imagens, né? Então, eu faço essa pergunta para o
público, né, para que eles se aproximem do público. Eu raramente digo que sou artista, que esse trabalho faz parte de um projeto artístico, justamente pelo fato de que, quando eu digo que sou artista, as pessoas elas vão ficar com um certo receio de dizer o que elas pensam sobre as imagens, então eu não falo. Mas não com uma ideia sabe, de enganá-los, não, mas com uma ideia mesmo do que seria de ouvi-los, né, de poder ter essa aproximação. Então, o que eu quero com o laboratório de escuta, né, qual que é o meu desejo, né, nesse sentido, é como ouvir imagens, cada um vai criar esse tempo, cada um vai criar essa forma, né, de ouvir, é um processo experimental. Aí também tem o silêncio, tem o tocar e deixar ser tocado, tem a troca de olhares, por causa dessa aproximação, né? Buscar entender e não apenas interpretar, porque a gente, dentro da educação que a gente teve, a gente está muito impregnado de ideias sobre a interpretação ou a apreciação, e nem todas as imagens a gente aprecia, né? E aí eu sempre fico me perguntando assim o contrário, será possível as imagens nos apreciar? Então, essa busca desse tentar entender a imagem, né, sem um julgamento prévio, né, uma coisa muito mais de o que o Didi Uberman diz, que é rasgar a imagem, né, para entrar, né? Então, essa rasgadura da imagem no sentido de buscar mesmo as informações a partir de uma escuta atenta daquilo que se vê, né? Daquilo que te toca, das relações que você vai estabelecendo. E esse encontro de memórias. Então, a imagem, ela vai trazer uma memória para mim pode ser diferente da memória que vai trazer para você, justamente pelo esse fato das subjetividades e também dos encontros, enfim, de como cada um percebe essa relação. E como eu falei, de se aproximar, né? Se aproximar das imagens. Então, é muito um exercício experimental que ele acontece entre também a distração e a atenção, e não tem certo nem errado dentro desse exercício. Eu não interrompo o que as pessoas estão dizendo. Quando elas me perguntam questões mais pontuais das imagens, como, mas quem fez essa pintura? Mas essa pintura faz parte de qual escola artística, ou coisa assim do tipo, eu falo assim, olha, se você está se perguntando isso, você vai chegar nessa resposta. Então, eu também busco aproximar essas pessoas da pesquisa, porque eu acho que, como educadora, eu não é que eu não acho, eu acho que, no sentido, eu, como educadora, acredito que é necessário que as pessoas aprendam a pesquisar, né? Então, não entregar informações é uma forma também de ensiná-los a pesquisar, né? Não como uma forma, uma maldade, mas como uma forma mesmo de instigar esse público a querer buscar uma informação. E nesse sentido de não ser uma ideia só de um ensino, eu ensino, você aprende. Não, nós estamos num processo de aprender juntos dentro desse processo, que é um processo muito experimental mesmo, né? Que não tem não é uma ideia de ensinar a história da arte, né? Não é uma ideia de, talvez o que possa ser é uma ideia de ter a possibilidade de aprender a olhar diferente, né? Com esse laboratório. E aí, depois de todas essas experiências, assim, foram muito impactantes para mim, né? Que foram desdobramentos que me obrigaram a sair também desse lugar da passividade, né? E eu fui buscando mais ações junto com essas imagens, e aí eu encontro uma resposta também do porquê que essas imagens, elas me atravessam tanto, né? Por que eu sou tão afetada por essas imagens. E aí eu encontrei no texto da Leda Martins, né, que fala sobre corpo, lugar da memória, eu entendi que essa memória minha, ela não está só, né, num processo mental, ela está num processo que expande, né, para o corpo, né, então o meu corpo é memória também, o que eu costumo dizer que são memórias vísceras, né, que elas saem, né, então eu percebo que
a Leda Martins, ela tem esse diálogo, né, eu tenho esse diálogo com o pensamento dela, que ela diz o seguinte: na concepção filosófica Nagô-Yorubá, assim como na cosmovisão de mundo das culturas banto, a encruzilhada é o lugar sagrado das intermediações entre sistemas e instâncias, conhecimento diverso, sendo frequentemente traduzido por um cosmograma que aponta para o movimento circular do cosmos, do espírito humano, que gravitam na circunferência de suas linhas de interseções, da esfera do rito e, portanto, da performance. A encruzilhada é o lugar radical de centramento e descentramento, intersecções e desvios, textos e traduções, confluências e atrações, influência e divergência, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e discursos, a encruzilhada como um lugar terceiro é geratriz da produção sígnica diversificada e, portanto, de sentidos plurais. Então, quando eu li esse texto da Leda, eu percebi que o meu trabalho é uma encruzilhada de imagens, né, em que eu vou trazendo imagens de tempos diferentes, né, de lugares diferentes, mas que elas vão nesse diálogo que pode nos levar para essa pluralidade, né, para outros olhares, né. Tanto que eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas que uma parte do laboratório é um momento coletivo em que as pessoas, elas próprias, elas vão criar suas, é como se fosse uma curadoria em que elas podem manipular, como eu falei para vocês, essas imagens e colocá-las próximas uma das outras, né? Criar uma dinâmica de relação com elas, né? E aí, gente, esse meu trabalho, ele está hoje no Projeto Afro, né, na plataforma, que é uma plataforma desenvolvida, né, pelo um pesquisador chamado Dério Andrade. Ele vem desenvolvendo uma pesquisa de artistas afro brasileiros, e eu estou entre os artistas da Paraíba, né, então esse mapeamento é do Brasil todo, e o Dério, ele recebe os portfólios dos artistas, né, e ele é uma plataforma que tem essa ideia mesmo de dar visibilidade à produção dos artistas afro-brasileiros, né, com um sentido de justiça social, né, que eu acho que dentro da nossa história isso se faz muito necessário. Esse meu trabalho, ele também está no mapeamento do projeto Olhos Negros, que é um projeto desenvolvido pelo curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que eles fazem também um mapeamento de fotógrafos e artistas que trabalham com a fotografia, né, fotógrafos negros. E também essa minha pesquisa faz parte do mapeamento de artistas latinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, são desdobramentos também de alcance que eu, quando comecei essa pesquisa lá em 2015, eu não tinha não era uma intenção, não era uma meta, porque o trabalho foi se desenvolvendo ao longo, enfim, do processo, e aí foi alcançando outros olhos, né, chegando em outros lugares que eu mesma não imaginava, justamente pelo fato de que as imagens, elas têm uma vida, né, como eu falei, elas têm um processo de alcance, de autonomia, né, então é um trabalho que outra referência que para mim que é muito forte é o Paulo Freire, né? Então, ele tem uma pedagogia da autonomia, né? Eu tenho uma autonomia para desenvolver essa pesquisa da forma que eu sou tocada, em que eu sou afetada, e essas imagens têm uma autonomia para chegar nas pessoas, né? Sem uma forçação, né? Elas chegam porque elas têm que chegar, né? Eu sou muito desse plano das coisas que acontecem no invisível, né? Eu acho importante trazer isso também. Eu acredito muito numa atmosfera do invisível, que a gente, desse alcance de tentar sair dessa lógica tão
sabe, racional das coisas. O meu trabalho não é racional, ele é completamente desse mundo mesmo, do invisível, do que tudo pode acontecer, da mágica, né? Porque às vezes eu olho as imagens e falo, não é possível que eu consiga criar essa relação. Até eu me assusto, porque eu fico pensando nessa imagem, de fato, ela está me alcançando, ela quer que eu diga algo com ela, né? E aí, era isso que eu queria falar para vocês, gente, e agora a gente pode conversar mais, tá bom? Obrigada. Obrigado, a gente aqui agradece ouvir tua potente fala, né? Acho que o teu trabalho traz um impacto muito grande para pensar, tanto em termos teóricos quanto práticos, né? Para pensar, inclusive, esse lugar do artista, educador, investigador, né? Junto, porque a gente, de fato, fica muito claro que você parte dessa ação na Pinacoteca, né? A Pinacoteca te contamina, né, enquanto acervo, né? Mas que, de fato, tem uma referência ainda do acervo forte, que é centro-europeu, principalmente, né? Assim, essa referência traz do século XIX também para cá, e isso vai lhe contaminando ao ponto de você rever, né, seu lugar de fala e incorporar, né, a história a sua auto-história, auto-referência, auto-narrativa no próprio trabalho. E isso é absolutamente potente, né? Isso, de fato, traz mil possibilidades, né? Não só para você como artista, mas para outros artistas em processo, né, que estão pensando hoje seu trabalho a partir dessa relação diaspórica e da discussão, enfim, né, sobre o lugar da arte brasileira e o lugar da arte decolonial, né, no Brasil, e como é que a gente vê essa relação. E claro, assim, eu vejo que há referências muito claras, inclusive a autores europeus, como você mesmo citou, né, o Warburg, o de Uberman e tal, Sim. E outros que lidam com esse campo das imagens, né, da história das imagens, mas é muito claro para mim também um processo que reverbera num processo de pesquisa, né, que pode gerar, inclusive, uma nova maneira de olhar para essas imagens a partir do lugar de fala, que é o lugar do Brasil, e de que, especificamente, lugar você está construindo essas novas relações. Então, eu quero abrir para perguntas e questões, para a gente conversar um pouco. Eu vou interromper a gravação e agradecer mais uma vez a Lidaiana estar aqui conosco na UFPB.